Graça e paz, irmãos. Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra em Mateus, capítulo 14. Vamos ouvir a leitura do versículo 1 até o versículo 12. Naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isto estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Que Deus revele a palavra dele para nós, que ele execute a sua palavra em cada um de nós, em nome de Jesus. É comum se ouvir dizer que o inferno é aqui mesmo na terra, que aqui se faz, aqui se paga. O inferno, como um lugar localizado, determinado, não é aqui na terra. Entretanto, podemos viver antecipadamente um pouquinho do inferno aqui na terra. Tem gente que diz: a minha vida é um inferno. E de certo modo não está exagerando, não. Muita gente vive uma vida infernal em função da ausência de Deus e da presença efetiva do pecado na vida dela. Então, vive um inferninho e depois um infernão. E nesse, a pessoa vai sofrer as consequências eternas, o tormento eterno do seu pecado, por causa da sua incredulidade, porque não quis crer na providência de Deus para nos libertar do pecado. É muito comum também procurar igrejas para amainar um pouco o tormento do pecado, mas fica pior, porque não é procurando igreja, se tornando religioso, que vai se livrar do tormento do pecado, na consciência e na vida. Não, é Jesus. Jesus é o único que pode resolver a questão do pecado na nossa vida. O texto de Mateus 14 fala de um homem chamado Herodes, que viveu antecipadamente um inferno na terra. Esse Herodes foi aquele que se recusou a julgar Jesus, alegando que não tinha nada a ver com as acusações feitas ao Galileu a Jesus, pelo Sinédrio. Esse Herodes
era de péssimo caráter. Ele vivia um romance pecaminoso com a sua cunhada, e quando foi confrontado pela palavra de Deus, através da mensagem de João Batista, ele não somente rejeitou, como mandou prender João e depois mandou matar e trazer a cabeça num prato. O pecado, irmãos, tem essa característica: quando ele não é tratado devidamente, tratado pela graça de Deus, ele evolui, e evolui muito rapidamente, evolui depressa. Então, esse cara viveu uma vida infernal, não pelo que ele fez, mas exatamente por aquilo que ele não fez. Ele não sentiu necessidade de se livrar do pecado, ele não recebeu a palavra de Deus, nem creu nela, ele não permitiu que o pecado fosse tratado de maneira devida, adequada, por Deus, pela palavra, pela graça de Deus na vida dele. E por isso sua vida foi um tormento, foi um pesadelo, um inferno na terra. Mas ele não é o único. Tem muita gente assim. Mateus 14, vamos ouvir novamente os versos 1 e 2. Naquele tempo, ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João o Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Podemos perceber, logo no início do texto, a situação psicológica, a situação interior em que ele vivia. Ele ouviu acerca da fama de Jesus, como diz o texto, dos seus milagres, do seu amor, da sua mensagem, da sua graça, que ele tinha pelo povo, o povo carente, o povo necessitado. Ao invés de crer em Cristo, ele ficou assombrado. Ele ficou assombrado como que se estivesse vendo um fantasma. E estava mesmo, ele estava vendo fantasma, os fantasmas da consciência dele, do tormento do pecado que produzia nele. Então, ele foi capaz de crer em um ato miraculoso, assim como que se João tivesse sido ressuscitado dentre os mortos, mas ele não foi capaz de crer em Jesus, em crer na palavra de Jesus. Isso também nos mostra que ele também tinha uma consciência religiosa, porque o religioso ele crê em sinais, em atos miraculosos, não tem dificuldade, mas ele tem dificuldade para crer na palavra de Deus, para crer no Evangelho, para crer naquilo que o Evangelho coloca, que Jesus, ao morrer, nos fez morrer com Ele, ressuscitou, vive em nós a vida dele. Isso é algo difícil para a mente religiosa. Então, ele ficou assombrado. Ele disse assim para os seus criados: este é João Batista, que ressuscitou dos mortos. É João Batista que ressuscitou dos mortos. João Batista, aquele que eu matei. Veja bem a situação dele: aquele que eu matei, ele ressuscitou dos mortos e veio para, provavelmente, se vingar de mim. Ele estava assombrado, agoniado, A sua reação mostra que ele estava paranoico, cheio de medo, de angústia e de culpa. Sua vida era um inferno, com certeza, como é de muita gente, por outros motivos. Era um homem carregado de culpa,
e não sabia como se livrar dela, exatamente porque rejeitou o único meio libertador, que foi a graça de Deus, a mensagem que foi anunciada para ele, né? Então, carregar o peso da culpa é horrível, porque ela vai ficando cada vez mais pesada, e a pessoa não suporta, até o ponto em que a pessoa não suporta mais. Tanto é que alguns optam pelo suicídio, como foi o caso de Judas, o traidor. Então, o maior pronunciamento que esse mundo já ouviu saiu dos lábios de Jesus Cristo, quando ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, João, Evangelho de João 8:36. Bem, irmãos, em cima dessa história de Herodes, eu quero falar algumas coisas de como não viver um inferninho aqui na terra e depois um infernão no inferno propriamente dito. A primeira coisa que eu quero destacar é o seguinte: nunca tente varrer o pecado para debaixo do tapete. Nunca tente esconder o pecado. O pecado tem que ser tratado no lugar certo, com a pessoa certa, né? E vamos ver os versos de 3 a 5. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Ele foi confrontado no seu pecado pela palavra de Deus, mas ele não queria se livrar do pecado. Então se livrou daquilo que poderia livrá-lo do pecado: a palavra de Deus. Mandou prender João. Você vai ficar o mais longe possível de mim. Eu não quero ouvir o que você está dizendo. Eu não quero ouvir acerca do meu pecado e da minha libertação também. Herodes caiu no engodo de tentar ocultar os seus pecados e o seu relacionamento pecaminoso. Em linguagem figurada, tentou varrer toda a sujeira que Deus havia apontado na vida dele pela palavra para debaixo do tapete. Como ele fez isso? Da seguinte maneira: ao ser confrontado com a palavra de Deus através da pregação, ao invés de crer para ser liberto, ele prende João no cárcere. Ao invés de ouvir a palavra, ele tentou silenciar a palavra de Deus em seu coração. Por um lado, ele tentou silenciar a palavra de Deus, e por outro, tentou ocultar os seus pecados e a sua safadeza. Esconder é a tendência de quem faz coisas erradas. A gente vê isso nas crianças, e quando crescem, continuam fazendo, porém de maneira mais sofisticada. A tendência, irmãos, é esconder o pecado, mas isso não é a solução para se livrar dele. Ele achou que escondendo estava tudo bem,
Vamos varrer para debaixo do tapete a sujeira. Viu, irmãos? Tem muitos tapetes bonitos, mas com muita sujeira embaixo. Ele tentou amenizar o pecado na vida dele e aliviar a sua alma culpada, varrendo tudo para debaixo do tapete. Essa é uma atitude estúpida, porque o pecado não vai desaparecer assim. Não faça isso. Não faça isso. Se você estiver em pecado, não tente esconder. Não cometa essa estupidez que Herodes cometeu. Viu? Não brinque com o pecado, porque o pecado não é brincadeira. Não é brincadeira para ninguém. Não é brincadeira para o pecador que vive nele, e nem é brincadeira para os nascidos de novo, para vocês que confessam que já foram libertos dele, né? Só existem dois lugares, irmãos, para o pecador e para os seus pecados: a cruz do Calvário e o inferno. Na cruz você é liberto do pecado, mas no inferno sofrerá eternamente o tormento do pecado, né? Então é preciso levar o pecado no lugar certo. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O único meio de vencer o pecado é morrer para ele, conforme nos diz a palavra de Deus. Pois tudo para o que morremos não subsiste. Aí sim, o pecado sumiu, o pecado desapareceu no sacrifício de Cristo, porque o sacrifício de Cristo tem o poder de consumir o pecado totalmente, né? E foi o que aconteceu na cruz do Calvário. Cristo não só tirou o nosso pecado, mas também nos fez morrer para o pecado no seu corpo crucificado. Irmãos, cada pecador precisa vencer morrendo para o pecado, como diz a palavra, vocês ouviram: nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Jesus carregou pessoalmente o fardo dos nossos pecados em seu corpo quando morreu na cruz, a fim de que possamos morrer para o pecado e viver daqui em diante uma vida santa. Cristo nos fez morrer em seu corpo para o pecado, a fim de vivermos uma vida santa. Nisto consiste o grande milagre de Deus na nossa vida. Eu creio que aqui está o grande milagre de Deus: a libertação, a nossa libertação do pecado, libertação total que Deus fez e nos ofereceu de graça ali na cruz do Calvário. Então estamos libertos do pecado, não porque temos algum poder próprio para vencer o pecado, mas porque aquele que venceu o pecado, o diabo, a morte e todas as coisas, passa a viver dentro de nós, e ele em nós nos guarda do pecado e nos livra dele em todas as circunstâncias. Aquele que é nascido de Deus não peca, porque a divina semente
permanece nele não pode pecar, porque é nascido de Deus. 1 João 3, verso 9. Divina semente que João fala, a divina semente é Cristo, é a vida de Cristo. Divina semente que permanece naquele que nasceu de novo, que ficou naquele que nasceu de novo, é Cristo. Cristo, ele fica em nós, a vida de Cristo permanece em nós, né? Então, se você crer, poderá dizer: Senhor Jesus Cristo, eu estou crucificado contigo, sei agora que tu vives em mim. É assim que Jesus nos liberta, irmãos, e é assim que o Pai quer que você viva, liberto totalmente, liberto do pecado, da condenação, liberto da culpa, liberto dos fantasmas, viu? Liberto totalmente. Então, se alguém apenas deseja umas férias do pecado, porque tem gente que só quer umas férias. Se você deseja apenas umas férias do pecado, Jesus não tem isso. Que fique com o seu pecado, faça como Herodes, desfrute dele bastante, porque no inferno para onde você irá, não poderá gozá-lo. Mas se desejar uma libertação real, contínua e verdadeira, Jesus tem para oferecer, porque Ele mesmo nos disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sois livres. E Jesus é o grande libertador, e Ele é libertador por meio da sua morte, por meio da sua ressurreição, por meio da sua vida também. Então, com Ele morremos, com Ele ressuscitamos, Ele vive em nós. Aqui está a grande libertação, o nosso grande libertador. É preciso crer nisto, irmãos. Assim, não precisamos mais viver no pecado. Não precisamos. Se você quiser continuar no pecado, continue. Mas saiba que fará parte daquele grupo que Jesus falou: e irão estes para o tormento eterno. Mateus 25, o verso 46, você pode conferir depois. Não brinque com sua alma. Deus é contra o pecado de modo geral. Deus é contra o pecado de modo geral, especialmente na vida daqueles que são dele. Prestou atenção? Deus é contra o pecado em todo mundo, mas principalmente Deus é contra o pecado na vida daqueles que nasceram de novo. Uma outra questão que fez com que Herodes fosse um homem assombrado por causa do pecado, uma vida infernal. Verso 5, Mateus 14:5. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Muito cuidado com o verbo querer. Tome cuidado. Muito cuidado com o querer, com o seu querer. O texto mostrou que, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Interessante. Herodes temia o povo. Ele temia o povo, mas não temia a Deus. É coisa de político mesmo, né? Político é assim, não todos, mas a maioria. Será que não são todos? Sei lá. Teme o povo,
tem medo do povo, mas não tem medo de Deus, não teme a Deus. O filósofo iluminista do século XVIII, Rousseau, ele disse uma coisa que está até na nossa Constituição: todo o poder emana do povo, todo o poder emana do povo. Mas Jesus disse também o seguinte: é-me dado todo o poder, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu fico com Jesus, é com Ele que eu fico. Então, e querendo matá-lo, foi a enrascada de Herodes. Ele queria matar João Batista, só não sabia como, mas acabou matando. O que alguém deseja fortemente, né? O que alguém quer fortemente, acaba fazendo, principalmente quando o que quer é algo pecaminoso. Irmãos, o querer pecaminoso é muito forte na vida das pessoas, é forte demais. Quantas vezes esse querer pecaminoso, o querer do velho homem, atropela coisas e antecipam outras, e no final é sempre um inferno. Irmãos, quando nós deixamos a vontade de Deus para ficar com o nosso querer egoísta, tornamos a nossa vida num inferno aqui antecipado. O querer egoísta é uma prisão, e os seus prisioneiros estão presos em querer o que é pecaminoso. A finalidade do querer egoísta é satisfazer a si mesmo. Irmãos, o eu é a fonte desse querer egoísta. O eu, ou ego, como também se chama. No contexto que estamos falando, eu é a vida adâmica pecaminosa, é a vida natural e ímpia do pecador, é o velho homem, é o velho ser pecaminoso, é a velha natureza corrupta e caída do ser humano. Esse eu pecaminoso caracteriza toda a vida pecaminosa do pecador, da pessoa, do ser humano. Irmãos, em todo pecado podemos ver o eu em operação. O pecado possui uma única fonte: o eu. O pecado possui uma única fonte: o eu. Por isso, a proposta inteligente, a proposta divina, a proposta de Deus é esta: acabar com a nossa vida pecadora e substituí-la por Cristo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Irmãos, é através da nossa morte com Cristo que ganhamos a libertação preciosa de nós mesmos, do nosso eu, do nosso ego, né? E sem a nossa morte com Cristo não haverá libertação do velho homem, da velha natureza, do eu, que tanto mal nos causa. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Irmãos, é aqui aonde Deus quer chegar com cada um de nós. Cristo agora é a minha vida espiritual. Ele me fez morrer para poder viver em mim. Cristo mudou a fonte espiritual em mim. Sai o eu
entra ele. A fonte espiritual perversa em mim era o eu. Cristo crucificou, removeu, ele entrou, substituiu. Ele é a fonte espiritual em mim agora. O eu perverso foi substituído por Cristo. Cristo, ele agora vive em nós em todas as circunstâncias. Cristo vivendo em nós a sua vida. Ou a gente crê nisto, ou não cremos em nada, viu? Ou a gente crê, ou a gente não está crendo em nada. Se você crê, você está ganhando tudo. Se você não crê, você está perdendo tudo. Porque eu quero que você saiba de uma coisa: a única vida, o único viver que conta para Deus é o viver de Cristo. O seu viver, por mais bonitinho, por mais redondinho, por mais bacana que seja, o seu viver é inútil para Deus. Ele não é contado. Apenas o viver de Cristo em mim. Feliz momento quando vi que aquela morte de Cristo na cruz era minha também, irmãos. Foi algo que me trouxe tremenda libertação. Jesus, foi o que eu disse, aquela morte é minha. Eu não vivo mais, mas tu vives em mim. Então tudo se tornou magnífico para mim. Não sei se tornou para você, mas para mim tudo se tornou magnífico aqui dentro de mim, irmãos. Tudo, exatamente tudo. Filipenses 2:13. Vejam lá o querer que está operando na nova criatura. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Vejam, pois é Deus. Você está entendendo? Você está ouvindo? Preste atenção. Pois é Deus, Deus aqui é Cristo. Pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com a sua vontade. Estou crucificado com Cristo, com Ele estou ressuscitado, Cristo vive em mim. É tão maravilhoso viver de Cristo em mim, operando o querer de Deus, conforme a vontade de Deus. Seja feito o teu querer em mim, através de mim. É tudo que eu quero, irmãos. Eu não quero mais nada além disso. O que me importa é esta vontade de Deus sendo executada em mim. É o que me importa. Passamos por tribulações e muito sofrimento está vindo por aí. Mas o que me importa mesmo é estar dentro da vontade de Deus. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. É uma frase do filme Deus Não Está Morto. Muito interessante o filme. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, não importando o que está acontecendo comigo por fora de tribulação e sofrimento, tá? Então Herodes estava comemorando o seu aniversário. Você viu pela leitura? Herodes estava comemorando o seu aniversário, portanto, comemorando a si mesmo. Ele estava comemorando a si mesmo. O ser humano gosta de comemorar a si mesmo. E tudo que rolou na sua festa foi de acordo com o seu querer pecaminoso e dos outros também. Foi tudo de acordo com o velho homem,
com o velho eu, a dança do ventre que a jovem dançou para ele, o juramento adoidado que ele fez de dar tudo o que ela pedisse, a decapitação de João Batista e sua cabeça servida num prato. Tudo estava de acordo com o querer pecaminoso. Todos os pensamentos e ações que se constituem em pecado estão relacionados com o eu. Portanto, irmãos, se faltar o eu, não haverá pecado. Se faltar o eu, não haverá pecado. Por isso, o Evangelho, por isso Deus ataca a fonte, a causa. Porque se ele atacar a fonte, a causa, ele estará resolvendo a questão de maneira verdadeira e real. Não é? Por isso que Deus crucificou o velho homem, crucificou eu em Cristo lá na cruz. O maior perigo para a humanidade é o próprio homem no seu estado egolátrico e perverso. O ser humano tem a tendência de expor, o ser humano, o velho homem, ele tem a tendência de expor aquele lado bonzinho, né, que presume possuir. Mas esse lado bonzinho é o pior, porque é a dissimulação do eu pecaminoso, né? Herodes ficou triste. Você prestou atenção na leitura que o Emerson fez no início? Quando a menina disse, quando a mãe pediu para a menina, a menina, quem era a menina? A menina era a sobrinha dele e também enteada. E a mãe, que não gostava também de João Batista, pediu, olha, pede a cabeça dele. E o palhaço, cheio de emoção, porque estava se comemorando, com a cabeça cheia de vinho, ele disse lá, pede o que quiser que eu te dou. Ela disse, então eu quero a cabeça de João Batista. Aí ele ficou triste. Aquela gente toda que estava lá poderia pensar, como ele é bonzinho, hein? Veja como Herodes ficou. Ele ficou triste. Veja como ele tem sentimento, como que ele se preocupa com o ser humano. Olha só como ele ficou triste. Lembre-se, irmãos, que Herodes queria matar João, só não sabia como. Mas agora a oportunidade veio de maneira perfeita, né? Então esse lado bonzinho é a dissimulação do eu. Esse é o lado que mascara a real situação. Agora você pode estar pensando assim, ele hoje está pregando sobre Herodes. Você está falando de Herodes, né? Não, eu estou falando do homem velho que vive em todos aqueles que não nasceram de novo. Eu estou falando de vocês, porque é possível que alguns de vocês ainda não foram libertos do velho homem, e ele ainda vive essa dissimulação. Eu estou falando do velho homem da humanidade, do velho homem que vive em todos aqueles que não nasceram de novo, através da morte e ressurreição em Cristo. Mas aquele que creu na sua morte e ressurreição em Cristo foi liberto do velho homem, e agora tem o prazer de ter Cristo vivendo nele. Tem o prazer de ter Cristo vivendo nele. Cristo vive em mim, que prazer. Cristo vive em mim, que prazer.